contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Estamos aqui nesse lugar que é um tabernáculo, um lugar de adoração. O tabernáculo era o templo na época que eles estavam no deserto. Versículo 7: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde. Eu estava fazendo uma leitura hoje, só para vocês saberem. Eu estou estudando sobre hipnose, sobre consciente, consciente, subconsciente. Estou estudando sobre a mente humana. Estou lendo alguns livros sobre isso, porque eu estou para escrever um livro chamado Corpo, Alma e Espírito. Eu preciso cientificamente me situar sobre esse tema. E uma das coisas interessantes é que quando você estuda a mente humana, os cientistas dividem em 3 partes: consciente, que seria a memória RAM nossa, presencial, enquanto você está acordado, tudo que você faz. O subconsciente, que é aquilo que você dormiu e o seu cérebro continua trabalhando em atividade, mesmo você dormindo, e você não tendo consciência do que o cérebro está fazendo. Está coordenando as batidas do coração, ele está coordenando todo o funcionamento do nosso corpo. Você está dormindo enquanto isso. E o inconsciente, que os cientistas não conseguem ainda definir muito bem. Quando a gente estuda sobre corpo, alma e espírito, o homem é composto de 3 partes: corpo, parte física; alma, que é a parte onde tem o intelecto, as emoções, a vontade; e o espírito, que é onde é o fôlego de vida. E eu, fazendo um paralelo entre as 2 coisas, digo que Deus fala ao nosso espírito, que equivale ao inconsciente. E aí vem o que eu quero dizer aqui nesse salmo, quando ele diz assim: ao meu coração me ocorre, vem uma forma de pensamento: buscai a minha presença. Deus dizendo para o salmista: busque a minha presença. E ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e o que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, quer dizer, no tempo de hoje. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você que está no meio de uma luta, vivendo um momento difícil, vivendo talvez um momento de definições na sua vida. Queria dizer isso para você: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, nós entramos neste lugar em nome de Jesus, lendo a tua palavra, confiando, Senhor, que a tua palavra é fiel e verdadeira, que ela não volta vazia. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, Senhor, porque não podemos entrar na tua presença pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E é por causa deste sangue nós temos a audácia, a coragem de orar e falar contigo. Nós não merecemos, mas tu, Senhor, é um Deus de amor, um Deus misericordioso,
e o teu perdão se renova a cada manhã, tua misericórdia se renova a cada manhã. Por isso nós invocamos o teu sangue sobre nós e pedimos, ó Deus, que nesta noite nós possamos fazer um culto racional, um culto, Senhor, verdadeiramente que saia do nosso interior. Pai, quebra todas as barreiras, tira todas as dificuldades. Senhor, como disse o salmista, o Senhor é a minha luz, Tu és a minha luz, Senhor, e a minha salvação. Eu não vou ter medo de nada, porque Tu vais me amparar e me sustentar. Pai, inspira-nos nos louvores, nas orações, na palavra, e que tudo que for feito, o Teu nome seja engrandecido, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos teus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos teus caminhos. Firmado na rocha estou, e protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem principados, nem potestades. Nada nos separa deste amor, nem o presente, nem a altura. Estou certo que nada vai nos separar do amor de Deus. Diga, nada vai nos separar dos teus caminhos. Firmado na rocha estou, e protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem os anjos, nem potestades. Nada nos separa deste amor, nem o presente, nem a altura ou profundidade. Estou certo que nada nos separa deste amor. Só a igreja, nem a morte, nem a morte, nada nos separa deste amor, nem o presente, nem a altura. Estou certo que nada nos separa deste amor. Estou certo que nada nos separa deste amor. Estou certo que nada nos separa deste amor. Quantos creem? Quantos aqui podem dar um glória a Deus? Aleluia.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e que me faz crescer. Eu vivo pela fé. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço, Deus. Quantos aqui pertencem? Diga a ele assim: você mudou. Você mudou e fez o que ninguém. Você acreditou. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Te pertencemos, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertenço. Te pertenço. Aleluia.
Só com as mãos levantadas assim, ó. A honra e o louvor, só as vozes, e o levantar das minhas mãos, que te pertenço, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E cada vez que a minha fé é provada, diga a Ele, tu me dás a chance de as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com
ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar, vou plantar. A cada dia vou viver. 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 Declare. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, aleluia. Glorificamos o teu nome, Senhor. Mesmo que as circunstâncias digam que não, o Senhor continua a dizer no nosso coração que tudo é possível ao que crê. Aleluias. Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser, no fluir da graça encontrei em ti. Diga a ele: Senhor, descobri. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Diga a ele: face a face. Face a face, quero ver-te meu Senhor e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar, Senhor. Meus dias viverei no poder do teu amor. A tua graça me basta. Junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Você pode dizer assim: aleluia. Senhor, a tua graça é o que me basta. Aleluia. Aleluia. E dentro desse mover de Deus, agora de tarde eu estava lendo o livro de Romanos e passei por esse texto que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E se você foi justificado por Deus, você que disse para Deus assim: eu tenho que viver de fé em fé, e chegou aqui angustiado por uma enfermidade, ou sabendo que alguém deixou enfermo alguém, eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você que esteja com uma enfermidade ou qualquer outra necessidade, porque a palavra diz que o justo viveria pela fé. E se você foi justificado, e justificado pelo sangue, se você crer, sai do teu lugar. Como é o nome da tua avó? Cremilda. Vamos estar orando pela avó da Ingrid, que teve um AVC agora. Tereza. Também enfermidade? Amém. Oh, Jesus. Isso. Eu creio que aqui nós temos vários tipos de situações. Eu quero deixar, antes de orar, falar para vocês: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, mas colocai diante de Deus todas as tuas orações com súplica, oração e súplica e ação de graça. É o que nós vamos fazer agora, já agradecendo, porque Deus está nos ouvindo, os ouvidos deles estão abertos às tuas orações. E eu vou me unir agora à tua oração nesse momento. É pela tua fé que a coisa vai acontecer, que o milagre vai acontecer. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, pense naquela pessoa. Deus, em nome de Jesus, está aqui teus filhos diante do teu altar, diante da tua presença. E conforme diz a tua palavra, Deus, que nós andaríamos de fé em fé, e que nós somos justificados pela fé, a fé em Cristo. Deus, é no teu nome que nós oramos, é no teu nome, Senhor, que nós pedimos com súplica, Senhor. Deus, vai operando um milagre agora na vida, ó Deus, dos teus filhos, daquelas pessoas que estão, ó Deus, aqui, e aquelas que estão sendo representadas. Aquela senhora chamada Clemilda, Deus,
que teve um AVC essa tarde. Deus, em nome de Jesus, restaura a saúde dela. Oh, Senhor, restaura a saúde dela. E pela fé, Senhor, da tua filha, Deus, eu creio, Senhor, que tu já estás operando. Também a Isabela, Deus, aonde ela estiver, restaura a saúde. Oh Deus, toda a bactéria seja neutralizada. Em nome do Senhor Jesus. Está aqui o Fernando. Oh Deus, a Nete, Deus, representando também uma vizinha, Senhor. Deus, em nome de Jesus, opera lá o milagre, Senhor, na vida daquela senhora, em nome de Jesus. E teus filhos, Deus, cada um está aqui, Senhor, oh Deus, com um pedido. Deus, pela tua onisciência, oh Deus, tu já sabes da necessidade de cada um, e conforme a tua vontade, a tua soberana vontade, vai operando também, Senhor, um milagre na vida dos teus filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e que a resposta venha. Oh Deus, que a resposta venha essa semana. Oh Deus, em nome de Jesus, aquilo que o médico não pode fazer. Oh Deus, mas nós cremos, Senhor, que nada é impossível para ti. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Volte para o teu lugar, que somente crendo, não duvide no teu coração. Amém? Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Boa noite, amados. Podem se sentar. Vamos rapidamente falar os nossos avisos. Antes de falar os avisos, eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Amados. Veio amigo da Cláudia? Seja bem-vindo. Você veio convidado de alguém? O Luciano. Seja bem-vindo. Eu gostaria que vocês dois recebessem essas palmas como um forte abraço da igreja. Tá bom? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nossos cultos aqui, amados, às quarta-feira, a partir de 6 horas, de 20 horas, toda quarta-feira, às 20 horas, aos domingos, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, de 9 às 10, 10 dá uma paradinha para tomar um café na cantina, 10h30, culto de louvor e adoração, de 10h30 até meio-dia, e à noite, 19 horas, a partir das 19 horas, o nosso culto também de louvor e adoração. A única diferença de quarta para domingo é que quarta, por causa da semana, dia de trabalho, o culto é às 20 horas, mas aos domingos às 19 horas. Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez. Sexta-feira, culto dos homens. Quem é homem diz amém. Poxa vida, quem é homem diz amém. Com essa convicção. Inclusive eu gostaria já de deixar um convite para vocês que estão nos visitando. Sexta-feira agora nós temos um culto. É uma vez por mês, é um culto só para homens. Papo reto. Mulher não pode entrar nesse culto. Não é o culto, é o Clube do Bolinha na sexta-feira. Então, sexta-feira, 20 horas. Quero fazer já o convite, estender o convite. Se o irmão puder, se o outro irmão também, Luciano, puder, 20 horas, venha. É o último culto dos homens esse ano. Depois só em fevereiro que nós vamos voltar com culto. Mas dezembro e janeiro não vai ter culto. Então é o último culto desse ano. Então, irmão, venha participar. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ao coração dos irmãos. Formatura do MMI, dia 6/12. Pastor Sebastião não está aí. Deixou alguém responsável para alguma informação? Hein, Fernando? Ele deixou alguma coisa? 7h30, né? Dia 6/12, sábado, 7h30, formatura do MMI, do Casados para Sempre. Amém? Vamos fazer agora aquele momento mais gostoso. Vamos fazer o nosso ofertório. Gostaria que os irmãos distribuíssem os envelopes. Vamos honrar a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos. Se você está participando de alguma campanha, essa é a hora. Peça o envelope. Não deixe passar essa oportunidade
Se você está vivendo um aperto financeiro, faça a prova de Deus nesse momento. Coloca diante de Deus. Umas 2 semanas atrás, o meu genro estava passando por uma prova em relação a uma situação financeira. Aí o pastor Carlos falou assim: fala para ele dar uma oferta daquela. Já pensou você passando por uma prova financeira? E aí o pastor fala assim, ó, fala para ele dar uma oferta daquela de mexer com a estrutura para envergonhar o diabo. Faça a prova de Deus. É nessa hora que o diabo é envergonhado. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Isso. Levanta teu envelope. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante da tua presença as nossas ofertas, nossos dízimos. Deus, eu quero nesse momento orar pelos que não puderam ofertar, por estarem passando por prova. Que tu possa, Deus, em nome de Jesus, ir de encontro a essa situação. Tu és o nosso Jeová Jirê, tu és o nosso Deus provedor. E nós cremos, Senhor, porque a tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão. E conforme a palavra que nós lemos, Senhor, nós somos justificados, fomos justificados, somos o teu justo, e o teu justo não mendigaria o pão. Por isso, opera um milagre na vida financeira dos teus filhos, daquele que está passando por essa necessidade. Senhor, meu Deus, que tu possa abrir uma porta de emprego, oh Deus, e que tudo venha a ser resolvido, para que teus filhos, Senhor, possam ser honrados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Traz aqui agora a tua oferta, entrega na mão do diácono Fernando, pastor Cláudio. Pode vir, pastor Cláudio. Não sei. Vai descer o púlpito? Ah, tá. Então tá. Ah, vai pregar ali de baixo? Isso, então tá. Então tá, vamos descer. O Luiz vai pegar. Faz isso. Obrigado, meus irmãos. Obrigadão. Boa noite, gente. Com quem eu não falei ainda, boa noite. Para aqueles que eu já falei, boa noite de novo. Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte hoje, algo que eu não costumo fazer, mas eu senti assim, um desejo muito forte do coração de continuar a mensagem que eu comecei a pregar umas 3 quartas-feiras atrás. Eu não sei quem teve aqui e quem se lembra do que foi pregado, muito provavelmente muitos não vão lembrar, mas eu vou dar uma recapitulada no que foi dito rapidamente para a gente poder, logo em seguida, dar prosseguimento ao que ainda não foi dito. Então, sem mais delongas, porque o tempo urge, vamos abrir a nossa Bíblia aí no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Todos? Vamos lá? O que diz aí? Na minha versão diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Pai, usa-me conforme a tua vontade, o teu querer,
Tu já tens colocado essa palavra no meu coração, a bem dizer, meu Deus, há mais de um mês. E eu creio, meu Deus, que ainda há coisas a serem ditas, há coisas a serem acrescentadas para a edificação, meu Deus, da Tua igreja. Assim, meu Deus, eu oro, declarando que todo eu caia por terra e que a presença do Teu Espírito Santo venha prevalecer sobre as nossas vidas, hoje e sempre, no Teu nome é que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema é o ambiente de fé. Conforme foi falado há 3 quartas-feiras atrás, eu falei o seguinte, que o melhor ambiente para que a nossa fé seja fomentada, seja determinada, crescida, é o ambiente de sofrimento. É o ambiente de adversidade. Não tem outro. Até na ocasião, eu fiz o exemplo do seguinte. Tem como a gente plantar bananeira num lugar frio? Vamos botar no Polo Sul, que é um dos lugares mais frios do planeta. O que vai acontecer se eu plantar uma mudinha de banana naquele lugar? Aquilo vai vingar? Vai crescer? Por quê? Porque a banana só cresce em lugar tropical. Se você plantar a banana aqui no Brasil, se você plantar a banana em Cuba, se você plantar a banana em lugares mais quentes, né, que ficam próximos a esse trópico, com certeza essa banana vai vingar. A mesma coisa se eu pegar uma castanheira, que é uma árvore típica de lugares frios, de lugares onde você vai encontrar muito isso no sul do país. Se eu pegar essa árvore e plantar lá no Egito, lá no deserto de Saara, essa planta vai vingar? Não vai. Então a mesma coisa a nossa fé. Se a nossa fé não passar por provas, se a nossa fé não for colocada em prova, nós não crescemos espiritualmente. Nós não avançamos espiritualmente. O apóstolo Tiago, ele vem dizer o seguinte, lá na sua carta, em Tiago capítulo 1, entre o versículo 2 e 3, que tendes por motivo de muita alegria passar por todo tipo de quê? De provação. Porque a tua provação, ela vai justamente aprovar a sua fé. Para que a sua fé chegue a um nível de perseverança completo, a um nível de perseverança perfeito. Então não há outro meio. Então quando eu leio esse Salmo, o 119, especificamente esse versículo 71, onde o salmista fala que foi muito bom ele ter passado por aflição, por sofrimento. Por quê? Porque ele aprendeu os decretos do Senhor. Não é um espanto para mim. Pode ser, de repente, um espanto para muita gente. Como é que o cara vai dizer que fica feliz, fica alegre por passar por prova? O cara é doido, é louco. Mas não. Essa é a visão de Deus. Essa é a visão do reino do Senhor. Se a gente não compreender isso, a gente vai cair em qualquer vento de doutrina. Eu citei também na última pregação, o que eu falei? Tem uma igrejazinha por aí, que eu não vou citar o nome, não vou dizer que é a Universal do Reino de Deus, mas ela fala o seguinte, pare de sofrer. Quantos já viram isso? Pare de sofrer. Você liga a televisão lá no canal 9 ou no canal 6, o bispo lá, o pastor, ele vai chegar para você e falar, pare de sofrer, meu amigo. Você está vivendo num lugar de derrota? Venha participar da campanha não sei dos quantos dias, venha passar pelo tapete de sal grosso, que a tua vitória é certa, o teu lugar é certo, a tua empresa vai bombar, você vai restaurar o seu casamento e uma série de coisas que eu creio que pelo poder da fé pode ser sim vencido. Só que existe um problema. Jesus também foi tentado pelas facilidades. Lembra da tentação de Jesus? Quando o diabo, Satanás, chega para Jesus e fala o seguinte, você é Deus, eu creio nisso, você é o Filho do Senhor, mas tem um caminho mais fácil para você conseguir toda a glória desse mundo. Tem um caminho mais fácil. Não precisa você passar pela cruz, não precisa você sofrer, não precisa você morrer, se entregar por esse povo que não merece nada. Olha para essa gente, nós, seres humanos, né?
Provavelmente o diabo deve ter falado isso para Cristo. Não vale a pena. Olha, tem uma maneira mais fácil. Se você, prostrado, me adorares, está vendo esses reinos? Está vendo todas essas nações? A glória desse mundo, eu darei para você. Facinho, facinho. Bastava Jesus ali se prostrar aos pés do tentador. Bastava ele ali se prostrar aos pés de Satanás e toda a glória do mundo seria dele. Mas Jesus, ele preferiu o caminho mais difícil. Não por ser o caminho mais difícil, mas porque era o caminho de quem? Do Pai. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ser acometidos de aflições. Nós vamos passar por situações difíceis. Isso é fato. Na pregação anterior eu falei o seguinte, que existem 3 tipos de sofrimento. Eu consigo visualizar isso pela Bíblia. O primeiro tipo de sofrimento é o consequente da queda do homem. Adão caiu, consequentemente a humanidade caiu, toda a criação ficou comprometida. Existe um versículo na Bíblia que diz o seguinte, lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 5, agora eu não me lembro. Não, perdão, capítulo 8, que fala o seguinte, que a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quantos já leram isso? A criação geme. Quando fala a criação, é o planeta Terra. Geme pela revelação completa de nós. Quando este corpo, que é corruptível, tiver realmente um encontro com Jesus e vai se tornar um corpo glorificado. O que Paulo está falando a respeito deste texto, que vai haver uma restauração não só nas nossas vidas, mas em toda a criação de Deus, quando Jesus voltar pela segunda vez. A palavra de Deus fala que haverá novos céus e nova terra. Então vai haver mudanças, não só em nossas vidas, mas em todo o planeta. Então você não fique achando que o sofrimento é algo alheio a nós. O mundo sofre, nós vamos ser atingidos também. O outro tipo de sofrimento que eu falei é o sofrimento em consequência dos nossos pecados. Você peca, você erra e você tem a consequência disso. Se uma pessoa adultera, ela vai ter que sofrer as consequências desse adultério. Se uma pessoa mente, ela vai ter que sofrer as consequências disso. Isso é fato. Não zombeis de Deus. De Deus não podeis zombar. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Então esse é o outro tipo de sofrimento. E o terceiro tipo de sofrimento decorrente da nossa fé. Nós aceitamos a Jesus, fica tudo certo? Está tudo belezinha? Na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho? Está tudo ok? Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. A partir do momento que eu falei para os meus amigos do mundo que eu tinha aceitado a Cristo, nenhum deles ficaram. Sabe aqueles amigos? Quem já teve uma vida mundana sabe do que eu estou falando, de mesa de bar, né? Que você pagava para todo mundo, petisco, cerveja e tal. Quando eu falei para esse povo das festinhas, das orgias, quando eu falei para esse povo que eu tinha encontrado a Cristo, todos eles sumiram. Todos eles. Na época não tinha nem Facebook, mas eu tenho certeza que se tivesse, todos eles me deletavam. Todos eles tinham ser excluídos, iam se excluir do meu Facebook. Porque eles não entendem. Até então, como eu também achava, eu achava que esse negócio de crente era coisa de louco. Era coisa de, sabe, gente fanática. Então o mundo vai realmente se surpreender quando você chegar e falar para alguém que não entende essas coisas espirituais, eles não vão entender. Então não se espante com relação a isso. Outras coisas também acontecem em decorrência da fé. Então, eu coloquei aqui, eu cheguei a falar 3 características, 3 considerações a respeito do sofrimento cristão. Eu cheguei a falar o seguinte: por que a gente sofre? Fiz essa pergunta: por que a gente sofre? Se somos filhos de Deus, se somos regenerados, se hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, por que a gente sofre?
Por que que a gente ainda passa por adversidade? Por que que a gente ainda passa por luta? A primeira consideração que fiz foi o seguinte: é porque nós fomos chamados para padecer por Cristo Jesus. Citei aquele texto de Filipenses 1:27, que diz que nós fomos chamados para sofrer com Cristo, que nós fomos dignos de receber uma grande honra, de não apenas crer nele, mas de padecer por ele. Porque se o mestre sofreu, os seus discípulos também, de alguma maneira, vão padecer, vão ter que pagar o preço por essa fé. Outra consideração que eu fiz foi a seguinte: Cristo, ele não prometeu a paz circunstancial. Todo mundo acha que aceitando a Cristo vai ter paz completa. Mas não é essa paz que a gente entende de ausência de guerra. Não é uma paz exterior. Cristo, ele prometeu uma paz interior. Uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. Você sabe o que é isso? Você pode estar vivendo a maior luta da tua vida. Você pode estar passando por maior, desculpa aqui a expressão, vou usar uma expressão da minha adolescência. Você pode estar passando pelo maior perrengue da tua vida. A maior luta. Mas há algo inexplicável dentro de você que não permite que você perca o teu equilíbrio emocional, o teu equilíbrio espiritual. Algo que realmente diz para você o tempo todo: acalma, meu filho. Acalma-te. Eu sou contigo. Não temas. Continua, persevera, independente das circunstâncias. Então Deus, Jesus, ele prometeu essa paz. Eu até citei o texto que fala lá em Mateus capítulo 10, que Jesus, ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer espada. Porque ele estava dizendo ali o seguinte: muitas vezes a sua confissão de fé vai criar dissensão até entre você e a sua família, entre você e os seus amigos do trabalho, entre você e os seus vizinhos. Então não é essa paz. Então não é essa paz condicionada às circunstâncias. É uma paz que vem de dentro para fora. E por último, eu disse o seguinte, que é em meio às aflições que Cristo prova o seu amor para conosco. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, nesse dia, que a tribulação, ela vai gerar em nós perseverança. A perseverança vai gerar em nós experiência. E que a experiência vai gerar em nós esperança. Que esperança é essa, Cláudio? A esperança da glória. A esperança de um dia nós temos um encontro com Cristo, de estarmos diante dele. E essa esperança, ela não se confunde. Por quê? Porque o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou ter alegria no meio das adversidades? É só lembrar da onde Cristo te tirou e onde você está hoje. Até citei o meu exemplo, falei, eu era um homem que vivia num tremendal de lama, era um pervertido, era um homem estúpido, grosseiro, era um cara que muitas vezes as pessoas não queriam estar por perto, mas Deus me transformou através da presença do Espírito Santo. Jesus Cristo me resgatou das trevas e me trouxe para a sua preciosa luz. Então, quando eu lembro disso, e Deus às vezes até me permite dar uma olhadinha para trás, por pior do que eu esteja vivendo, por pior situação que eu esteja passando, eu poderia estar muito pior se não estivesse com Cristo. Então, o amor dele vai a todo momento. Nós cantamos aqui, quem pode nos separar do amor de Deus? Isso aqui é um versículo, isso daqui é um texto bíblico, Romanos capítulo 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a tribulação. Por isso nós podemos dizer que em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores
em Cristo Jesus. Existem uns jargões evangeliqueis que eu acho muito engraçado. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a pessoa às vezes cita o versículo sem olhar o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo fala antes que eu sei passar por privações, sei viver no meio da abundância, sei viver no meio da saúde, sei passar no meio da enfermidade. Por isso que eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quer ver um outro jargão? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Mas olha lá no início do capítulo 41. Se passardes pelas águas, não afogarás. Se passardes pelos rios, as águas não cobrirão você. Se você passar pelo fogo, você não será queimado. Agindo eu, quem impedirá? Então você percebe que há sim promessas de vitória. Há sim promessas de conquista. Há sim promessas de Deus nos colocar em lugares altos. Mas antes, nós precisamos ser provados, gente. A gente precisa passar por provações. A gente precisa passar por derrotas. No reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Vou repetir. No reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Em primeiro lugar, perder a tua própria vida. Porque aquele que acha que tem a sua vida e corre atrás das coisas para poder satisfazer a sua vida, a palavra de Deus fala que esse perderá a sua vida. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, assim diz Cristo, esse vai achá-la. Então a primeira coisa que a gente deve perder e ter essa certeza no nosso coração é que é a nossa própria vida. A nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida pertence ao Senhor. Então não é mais a minha vontade que deve prevalecer, não são mais os meus sonhos que devem prevalecer. Eu sempre tenho que colocar tudo aquilo diante da presença de Deus para saber qual é o sonho de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a perspectiva de Deus para a minha vida. Estão entendendo até aí? Ou está difícil? Vocês estão com uma cara... Gente, vocês podem até me achar que eu sou o Capitão Nascimento Gospel, né? Pede para sair, pede para sair. Mas, gente, eu tenho que falar a realidade para vocês. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é coisa séria. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir a Cristo, esse não é digno de ser chamado de discípulo de Jesus. E tem muita gente vivendo de qualquer maneira, achando que pode fazer tudo, porque a graça de Deus é sobre a minha vida. Ok, a graça de Deus é sobre a sua vida, mas a palavra de Deus fala o seguinte: se a graça de Deus é realmente sobre a sua vida, o teu coração tem que ser um coração grato e corresponder ao que a graça de Deus fez e faz para você todos os dias. Eu posso ouvir um amém? Eu tenho que corresponder a esse amor de Deus. A minha forma de agradecimento a Ele, você sabe o que é? É quando eu obedeço a Ele. Quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu te agradeço por tudo. Por ter me resgatado, por ter me livrado do tremendal de lama, por ter me dado a vida eterna. Só que as pessoas hoje vivem no mundo como se permanecessem no mundo para sempre. Isso aqui tudo, é passageiro. Então eu queria colocar uma outra consideração. Vou tentar aqui fazer mais duas considerações, que não deu tempo para falar a respeito disso na pregação anterior. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Coríntios capítulo 1. Abram aí. Meu Deus, o tempo voa. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3.
Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Olha que tremendo isso. Paulo está dizendo que se ele passa por sofrimento, é para a salvação daquele povo. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Então, Cláudio, por que eu continuo a sofrer nesse mundo? Por quê? Porque se não conhecermos o consolo de Deus, jamais poderemos oferecer consolo aos que precisam. Se a gente não conhecer a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, nunca que a nossa pregação vai ser autêntica. Nós precisamos passar por certas situações para dizer às pessoas: olha, eu vi, vivi e passei por isso. Se essa pessoa está passando pela mesma situação que você, ela vai crer. Aquilo não vai ser uma história de conto de fadas. Eu vivi uma situação, a gente esteve na casa de uma irmã nossa, a Patrícia, alguns de vocês conhecem, ela está entrando aí numa fase novamente de fazer quimioterapia. E ela já havia passado por esse processo, só que o tumor voltou para o mesmo lugar. Para vocês entenderem uma coisa, essa irmã, ela passou praticamente o ano todo de 2014 em hospital. Ela ia para o hospital, ficava 2, às vezes 3 meses direto, vinha para casa, uma semana depois dava complicação, daqui a pouco ela voltava para o hospital. E conhecemos na casa dela esses dias, foi até no feriado passado, dia 20, nós fizemos um culto lá de agradecimento a Deus. Olha só, ela vai passar agora por um processo de quimioterapia e ela já estava agradecendo pela cura dela. Conhecemos uma irmã, vizinha dela, que passou também pelo mesmo problema, só que ela teve câncer de mama. E a Patrícia falou comigo: pastor, eu não me desesperei muitas vezes por causa do testemunho dessa mulher. Porque ela passou a mesma situação que eu passei. Ela viveu a mesma situação que eu vivi. E ela tinha toda a propriedade de chegar para a Patrícia e falar: olha, Deus é contigo. A força do Senhor está sobre a tua vida. Quantas e quantas vezes as duas oravam juntas. As duas estavam juntas, unidas. Então, muitas vezes, gente, tenta entender uma coisa aqui. O sofrimento que você está vivendo hoje, o padecimento que você está vivendo, você pode ter certeza de uma coisa: tem propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E se você está vivendo isso hoje, é para lá na frente você dar testemunho a respeito disso. Para alguém que vai estar vivendo a mesma situação que você. Gente, isso é cristianismo. Nós consolamos aqueles com a mesma consolação que fomos consolados por Cristo Jesus. Eu fiquei aqui, já dei esse testemunho inúmeras vezes. Eu passei 2 anos quase desempregado. Quantas pessoas passaram na minha vida com a mesma situação? E eu tive a propriedade de chegar para essas pessoas e dizer: olha, não importa o que você está vivendo, Deus vai te suprir em todas as coisas, e supre mesmo. Por quê? Porque eu vivi. Eu passei isso. Então tenta entender uma coisa: pode ser que o ministério de vocês, o chamado de vocês, esteja ligado diretamente ao que vocês estão passando hoje.
Tudo isso que é motivo de tribulação, tudo isso que é motivo, muitas das vezes, de você estar reclamando, às vezes, questionando a Deus, Deus está permitindo isso na tua vida, para que amanhã você venha abençoar outras vidas. Eu sei que há casais no MMI que já estão no segundo casamento, passaram horrores no primeiro casamento e hoje estão podendo abençoar outros casais que estão passando pelo mesmo problema. Isso é cristianismo, gente. Isso é cristianismo. A gente tem que olhar além do nosso sofrimento. O que eu estou tentando dizer aqui para mim, para você, para cada um de nós, para quem estiver, de repente, me assistindo futuramente na internet, a sua dor não é alheia a Deus. Deus está vendo e Ele é contigo. E tem um propósito muito grande nisso tudo. Então, para de ficar reclamando, para de ficar lutando contra a vontade de Deus e se entregue. Se entregue. Crendo realmente que Ele vai te sustentar em todas as coisas. Ele vai te consolar. E através desse seu sofrimento, vidas vão ser alcançadas. O apóstolo Paulo falou isso. Ele fala, se através do meu sofrimento, ele fala nesse mesmo texto em 2 Coríntios, se através do meu sofrimento outras vidas serão alcançadas, eu me alegro por isso. Eu me alegro por isso. E ele estava falando com propriedade. Um homem que deixou a sua terra, era perseguido pelos seus irmãos, aqueles de comunhão, os judeus que perseguiam ele a todo momento. Ele estava falando com propriedade aquilo. Ele vivia perseguições, ele vivia situações dificílimas. Vivia muitas das vezes de lugar em lugar que ele não conhecia, culturas diferentes. Largou o seu povo, as suas origens, as suas raízes, e foi ser missionário em povos estranhos, de línguas estranhas, de culturas estranhas. Mas em detrimento de todo o sofrimento que ele viveu, ele sabia o quanto custava ganhar uma alma para Cristo. O quanto custava alcançar alguém para Jesus. E ele mesmo falava, se viver, eu vivo para Cristo. Se morrer, eu morro por Ele também. Então é essa visão que a gente tem que ter. A segunda coisa que eu quero falar, e última, vamos abrir aqui, também no mesmo texto, 2 Coríntios capítulo 12, 7 e 10. Segunda Coríntios 12, um texto conhecidíssimo. Apóstolo Paulo também declarando, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Deus permite o sofrimento para que você e eu reconheçamos as nossas fraquezas e possamos com isso experimentar a maravilhosa graça de Deus. Deus faz com que você reconheça as suas fraquezas. A gente não está falando aqui nada mais, nada menos do apóstolo Paulo, um homem que teve grandes revelações, um homem que é o maior escritor do Novo Testamento, ele que escreveu mais textos, cartas direcionadas à igreja, ele é a espinha dorsal da doutrina cristã, não é qualquer pessoa. Mas para que ele não ficasse
não se sentisse exaltado por tudo isso, Deus permitiu. Se você reparar bem aqui o texto, ele fala que um mensageiro de Satanás veio para me esbofetear. Ele não atribui esse sofrimento, essa aflição que ele viveu, que não sabemos o que é, não é claro, ele não atribuiu a Deus, mas ele sabe que Deus permitiu aquilo para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse a última bolacha do biscoito, a última cocada preta do saco. Mas é verdade. Gente, nós que somos ministros de Deus, e muitas vezes nós que somos cristãos de um modo geral, a gente pode se sentir exaltado. Eu estou aqui numa posição assim de evidência, porque eu prego, eu canto, e se eu não vigiar, a soberba, a vaidade, vai tomar conta do meu coração a todo momento. Pode chegar um momento que eu vou dizer que tudo que eu faço é para a glória minha e por mérito meu. Mas Deus às vezes permite certas situações, entendam bem, para que você reconheça as suas limitações. Para que você não venha cair num lugar chamado zona de conforto. Linda essa palavra, né? Mas é verdade. Ele não quer que você entre numa conformidade com as coisas desse mundo. E ele te dá essas situações, permite essas situações, muitas vezes para que você possa experimentar a eterna graça dele sobre a tua vida. Eu estava ouvindo outro dia um testemunho de um pastor que trabalha com missões. Ele hoje está fazendo um trabalho muito bacana lá no Haiti. Eu não sei se vocês se lembram, em 2011 houve um terremoto que devastou aquele país. E logo depois disso ele foi lá para poder ajudar aquelas pessoas. Meus irmãos, ele foi convidado para pregar numa igreja. Aí o pastor chegou para ele o seguinte: Mário, o nome dele é Mário, tem uma reunião, um culto de oração às 6:30 da manhã. Você não gostaria de pregar para a gente, para dar uma palavra? Lógico, vou lá. O cara foi naquela, vou chegar na reunião, deve ter ali meia dúzia de gato pingado. Quando ele chegou, 6:30 da manhã, eram mais de 2.000 pessoas orando, de joelho no chão. Aí começou o louvor e tal. Aí o pastor chamou ele: Mário, suba para pregar. Ele estava com uma pregação de 30 minutos, uma reflexão, uma meditação. Aí ele pregou. Achou que tinha sido uma benção. Quando ele chegou lá embaixo para falar com o pastor chegou para ele sério. Falou para ele: Mário, que desplante é esse? Eu te chamo aqui para pregar, você tem um desplante de falar só 30 minutos? Aí ele falou: não, eu pensei que fosse uma reunião de oração. Não, rapaz. O pessoal quando prega aqui é no mínimo 2 horas, 2h30. O povo está sedento pela palavra, você não está entendendo, Mário. O povo está sedento pela palavra. Estão passando, famílias e famílias perderam gente, casas. Mães perderam filhos, filhos estão órfãos, sem pai. Tem gente aqui que está precisando ser alimentado, que está precisando ser fortalecido pelo poder de Deus. Você, por favor, não faça isso. Aí ele falou: você querendo, eu tenho uma outra mensagem de mais ou menos uns 30, 40 minutos. Então sobe lá e prega. Aí o homem foi e pregou. E foi um derramado do Espírito Santo. Aí ele, no final do culto, chegou para aquele pastor e disse: fulano, você sabe que eu conheço muita gente no Brasil, eu tenho uma ligação com os pastores da Presbiteriana, da Batista, gente de influência. Você querendo, cara, eu reformo a tua igreja, eu levanto ela de novo. Cara, para vocês acabarem com essa situação de miserabilidade que vocês estão vivendo. O pastor chega para ele e fala o seguinte: Mário, eu aceito a sua ajuda, mas com uma condição. Não faz muita coisa não. Não faz muita coisa não. Porque eu não quero que aconteça com Haiti o que está acontecendo na igreja do Brasil. As pessoas entraram numa zona de conforto. E esqueceram que a coisa mais preciosa é a presença de Deus em suas vidas. Quando, irmãos, uma reunião de oração que fazemos vai dar 2.000 pessoas. Diz aí, pastor César.
Quando que o povo está habilitado a ouvir 2h30, 3 horas de pregação? Tem gente que com 30 minutos já está doido, se coçando na cadeira para ir embora, porque tem um jogo de futebol acontecendo e prefere ver o jogo, ou fazer outra coisa, ou ver novela, do que estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Então tem certas coisas, gente, entenda. O pastor Carlos, ele falou ali de cima no início do culto, no Salmo 27. Ocorreu no meu coração, buscai a minha presença. É o Espírito Santo que nos chama a todo momento, buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Ele clama incessantemente no nosso interior. Quem tem o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Buscai, buscai, buscai. É você que corresponde. É você que diz sim ou diz não. E quantas vezes nós negligenciamos esse chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo chega e fala, vem orar, meu filho. Vem buscar a minha presença. Não se importa com as outras coisas. Deixa que eu cuido da tua vida. Busca o meu reino em primeiro lugar. Mas nós negligenciamos essa chamada de Deus o tempo todo. O tempo todo. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai permitir uma enfermidade na tua vida mesmo. Ele vai permitir que você fique desempregado. Se teu emprego hoje está ali te mantendo e te atrapalhando a tua comunhão com Ele, você pode ter certeza de uma coisa. Se você tem um chamado, se você é vocacionado em Deus, você não vai ficar muito tempo ali não. Eu não estou rogando praga. Eu estou falando aqui sobre os oráculos, sobre as Escrituras, porque o que prevalece é a vontade de Deus. Isso que vai acontecer. Por quê? Porque Ele quer que você busque Ele. E se é uma enfermidade que vai fazer você passar a buscar Ele, se é uma depressão, se é um sofrimento muito grande, meu irmão, minha irmã, Ele não vai negar isso. Ah, mas isso não é justo. Você acha que a justiça de Deus funciona conforme a nossa justiça? Você acha mesmo que a justiça de Deus funciona conforme a nossa justiça? A nossa justiça é o seguinte, o cara fez e o cara paga. Mas a justiça de Deus não é assim. Na justiça de Deus, aquele que quer ser o primeiro tem que ser o menor. Na justiça de Deus, aquele que quer ganhar tem que perder. Na justiça de Deus, aquele que quer ser servido tem que servir primeiro. Essa é a justiça de Deus. Graça. A minha graça te basta. Estava falando o pastor Mário na quarta-feira passada da igreja em Cuba, algo que ficou marcado no meu coração, de uma certa maneira me instigou a fazer essa mensagem hoje. Cuba é um país que vive restrições. Quem esteve aqui na pregação de quarta-feira sabe o que eu estou falando. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode sair do país a qualquer momento. O cara faz uma faculdade durante 3, 4 anos para ganhar R$60 por mês. Olha o absurdo. Mas ele falou algo ali do público que ficou marcado no meu coração, em detrimento de todo o sofrimento que aquele povo passa, de tudo que eles vivem. Eu vejo uma alegria celestial na vida deles. Eles pulam nos cultos, celebram a Cristo nos cultos, sabe? Expressam a sua gratidão a Deus de uma maneira diferente. Aí eu começo a pensar, meditar na palavra e vejo realmente, Deus permite esses sofrimentos para que a graça dele se manifeste na nossa vida. Porque está tudo bem, meu irmão. A alegria que você sente não é a alegria de Deus. Está tudo em paz. A paz que você sente não é a paz de Deus. A paz de Deus, a alegria de Deus, só vai frutificar em tua vida quando você não tiver motivos humanos para poder se alegrar ou para ter paz. Quem entende o que eu estou falando aqui? Abacuque passou por isso. Abacuque entrou na presença de Deus e começou a questionar Deus uma porção de coisas. Senhor, por que o seu povo está passando por essas coisas? Por que o seu povo está passando por essas privações? Por que o seu povo está passando por essas lutas? Aí Deus dá-lhe aquela virada em Abacuque. Quem é você para falar de mim? Eu sou Deus, eu sou todo, sou poderoso, eu sou soberano, eu faço o que eu quero. A justiça é minha. Vocês são a minha criação. Quem é você para reclamar do que eu estou fazendo, deixando de fazer? Aí Abacuque cai em si e faz uma das orações
mais lindas da Bíblia. Mesmo que a videira não floresça, mesmo que a oliveira não dê o seu fruto, mesmo que os animais do campo sumam, sejam arrebatados, mesmo que não haja alimento nos campos, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo é o que Paulo está aqui declarando no Novo Testamento. Senhor, a tua graça me basta. Por quê? Porque o teu poder, Senhor, é aperfeiçoado nas minhas fraquezas. Você quer ver o poder de Deus sendo manifestado na tua vida e através da tua vida? Diga a Ele: Senhor, eu sou fraco. Eu passei por isso esse final de semana. Eu nunca senti depressão na minha vida. Não me lembro. Mas esse final de semana, Deus permitiu eu sentir algo muito parecido com isso. Eu não queria me levantar da cama. Irmãos, não me perguntem por quê. Eu não queria ver ninguém. Eu sentia uma dor no meu espírito. Perguntava para Deus: Senhor, onde é que eu negligenciei a tua palavra? O que eu fiz para merecer isso, Senhor? Onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Me faz voltar atrás e ver aonde eu errei para eu poder buscar esse conserto. É perdão que eu tenho que pedir a alguém? O que eu tenho que fazer, Senhor? Socorro! Socorro! Aí você sabe o que eu ouvi de Deus? Cláudio, a minha graça te basta. E o meu poder é aperfeiçoado quando você diz que está fraco. Não é quando você diz que é forte. Irmãos, isso foi um domingo à tarde. Eu não vinha nem no culto de noite. Eu levantei da cama, botei minha roupa e vim aqui agradecer a Deus. E a minha semana tem sido como se nada tivesse acontecido. Por que eu passei por isso? Talvez para consolar vocês, alguém aqui, com as mesmas consolações que eu fui consolado. Talvez foi para dizer o seguinte: de repente o que está faltando na tua vida é dizer socorro. De repente o que está faltando na sua vida é atender esse chamado do Espírito Santo. Buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Chegue a mim em oração. Buscai a minha presença. Talvez esteja faltando isso. Talvez você esteja até com vontade de desistir da própria vida, desistir do Evangelho, desistir da fé. Eu não sei o que passa dentro de você. Eu não sei o que te acomete. Eu não sei o que de repente faz você desanimar. Mas eu estou aqui para dizer, eu estou aqui para consolar você com as mesmas consolações ao qual eu fui consolado. Grita socorro para Deus. E Ele vai te ouvir. E Ele vai atender o teu clamor. E Ele vai te fortalecer. E Ele vai te revelar os caminhos dEle para a tua vida. Agora, se prostrar diante do problema, murmurar, querer fazer uma porção de coisa que não vai agradar ao Senhor, esse não é o caminho. Irmãos, essa é a palavra de Deus para hoje. Eu não sei se falou com você diretamente. Eu não sei se Deus falou com você de alguma maneira ou de outra. Mas eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida, quero orar pela minha vida, quero orar por essa igreja. E pedir realmente que não venhamos a sucumbir diante dos problemas do mundo. Mas que a gente possa realmente erguer a voz e declarar com toda a convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que agindo Deus, quem me impedirá? Não
porque é uma frase feita, não porque eu estou repetindo algo que falam a todo momento, mas porque você viveu e viu a glória de Deus sendo manifestada na tua vida, não nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Quem quiser fazer essa oração comigo, que se levante agora, para a gente terminar o culto também. Pai, eu poderia falar muitas coisas, Senhor, mas além da questão do tempo ser curto, eu sei que não é por muito falar, mas é pelo Teu Espírito. E que o Teu Espírito realmente fale ao coração da Tua igreja, dos meus irmãos, dessa congregação em especial. Que isso não venha, meu Deus, nos esfriar espiritualmente, mas que a tribulação venha gerar em nós realmente perseverança. A perseverança venha gerar em nós experiência, e experiência, Senhor, esperança. Porque tudo que vivemos aqui, meu Deus, é pouco, é pequeno, perto da eternidade que nós temos com o Senhor. Por isso, meu Pai, se existe alguém aqui fraco na fé, alguém aqui que tem titubeado, que alguém aqui, meu Pai, que tem até realmente esteja pecando, meu Deus, porque de alguma maneira não compreendeu o Teu Evangelho, não entendeu, meu Deus, a Tua obra, o que é viver a plenitude do Teu reino, e de repente ecoa no coração dessa pessoa: por que você está sofrendo? O que adianta você viver na igreja? O que adianta você dizer que é crente? O que adiantou você ter se batizado há tanto tempo? Você conseguiu alguma coisa? Você fez alguma coisa na tua vida? Você alcançou algum propósito? Mas o Espírito Santo, eu creio que está dizendo para essa pessoa que não é o que você faz ou deixa de fazer, não é o que você tem ou deixa de ter, mas é o que você é na presença de Deus. Você é filho do Senhor, você é filho do Deus Altíssimo. Ele te chamou para ser a imagem e semelhança do seu Filho unigênito, e que não há outro propósito maior do que esse nas nossas vidas, de alcançarmos essa semelhança em Cristo Jesus, e que tudo mais é consequência, tudo é resultado daquilo que nós somos nele. Assim, Senhor, eu oro pedindo que o Teu Espírito fale do Teu povo. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém e amém, Senhor. Meus irmãos, vão em paz.